A rainha está morta. Essa era a notícia que circulava pelo mundo. Essa é uma data emblemática aonde você viaja no tempo e pergunta ou tem a resposta: o que eu estava fazendo? Aonde eu estava? Com toda certeza você deve saber todas essas respostas. Comente aí o dia que a Rainha Elizabeth se foi. Hoje, o vídeo eu vou trazer sobre os últimos momentos da Rainha Elizabeth II e o ano de 2022, que foi emblemático para a Rainha Elizabeth II. 2022 era um ano importante e eu posso dizer que seria aí o fechar das cortinas para aquela que foi a mais longeva de todos os tempos da monarquia britânica. A Rainha Elizabeth II, no ano de 2022, completou 70 anos no trono, a monarca que mais tempo ficou no trono britânico. Assim, em 2022 havia a comemoração de jubileu e outros acontecimentos, mas a rainha já demonstrava fraqueza. Devo começar aqui uma viagem rápida em 2021, aonde acontece o funeral e marcado com a morte do príncipe Philip. A rainha foi casada há 73 anos, seu grande amor. E a imagem que rodou o mundo foi de uma rainha triste, desolada por não ter mais ali por perto o seu porto seguro, como ela falou nas bodas de ouro. Eu até conversei com amigos próximos que achavam que a rainha estava fraca e que ali foi um golpe realmente, que ela estaria já pronta para ir. Se a gente analisar também toda a sua dinastia, o pai, a mãe, a irmã Margaret e agora o príncipe Philip, faltava apenas a rainha Elizabeth II. E o ano de 2022 começou a ser problemático para a rainha. Em fevereiro, ela contrai a Covid-19, deixando os médicos sobre alarme. Por conta da idade avançada, com 96 anos, os médicos acharam que poderia haver uma complicação. Mas a rainha tinha vacinada, fez tudo certinho e ela passou ali sem problemas algum. Mas a saúde da rainha já mostrava que estava muito debilitada. O ano de 2022 foi de pouca aparição em público e muito cancelamento de vários momentos e agenda, deixando aí o papel para o rei Charles III, Camila, príncipe William e Kate, que tomaram a frente da agenda da rainha. O único lugar que ela visitou e fez questão foi em um hospital, em uma inauguração na qual era um hospital de ordem de saúde mental. Ela fez questão de estar presente. Mas algo emblemático, que era a abertura do parlamento, o início dos trabalhos do parlamento britânico, ela não esteve. É por tradição o monarca abrir, ou ele está presente, ele também fala, e a rainha Elizabeth não compareceu. Ela desmarcou. Quem esteve presente foi seu filho, o rei Charles III. Há quem diga, ou pelo menos o especialista que escreveu sobre a rainha Elizabeth, acha e acredita que ela estava passando em 2022 por um câncer de medula óssea, mas nada comprovado e também dito para o público. Comemorações do jubileu, os 70 anos, começou a ser festejado pelo Reino Unido, mas a presença da rainha Elizabeth II não foi vista pelos seus súditos. Diferente de outras celebrações da monarca, de outros momentos marcantes, de outros jubileus, ela só esteve presente na qual ela apareceu na sacada com um vestido verde-limão, com dificuldade até mesmo de acenar, olhar a multidão. É como se fosse uma despedida. Cada vez mais reclusa e mais em silêncio e quieta e reservada, a rainha começou a ser cercada por médicos, enfermeiros, por conta da sua saúde. O Reino Unido também atravessava e atravessa aí alguns problemas políticos, econômicos, como a queda do primeiro-ministro Boris Johnson. E assim depois uma nova votação, na qual a rainha também fez seu papel ali até de convocar e a primeira-ministra assume. E daí começamos as
últimas horas e os últimos momentos da Rainha Elizabeth II. Em agosto para setembro é tradicionalmente verão e os monarcas vão para a Escócia, para o Palácio de Balmoral, que era o palácio favorito da Rainha Elizabeth II. Com ela foi alguns familiares, como o rei Charles, a esposa Camila e sua filha Anne, que estavam ali por perto até a última hora. Então fez seu dever, recebeu a primeira-ministra ali na sala. As fotos rodaram o mundo porque as pessoas ficaram impressionadas pela mancha escura na pele da Rainha Elizabeth na mão. Muita especulação e as pessoas começaram a questionar sobre a saúde, até chegaram a emitir notas que estava tudo bem, mas 48 horas depois a rainha não estaria mais entre nós. A noite do dia 7 para o dia 8 existe um jantar, amigos mais chegados, pessoas estavam com a rainha e disseram que ela estava bem. Após, ela se retira e começa toda a piora do estado de saúde da Rainha Elizabeth II. Imediatamente, os médicos começam a monitorar a saúde da rainha. Com o quadro se agravando, foi montado rapidamente uma enfermaria dentro do próprio castelo de Balmoral. E ali começou a ser acompanhado hora por hora e a madrugada foi avançando e o estado da rainha foi piorando. Conforme horas e minutos iam passando, os órgãos da rainha já estavam comprometidos, segundo alguns médicos que acompanhavam, mas nada muito além, apenas parecia que ela estava se desligando e os batimentos e os órgãos vitais não estavam mais correspondendo, e sim enfraquecendo. A notícia começou a tomar conta ali do palácio e a primeira-ministra então é informada. Ela está no parlamento dando um discurso quando ela é avisada. Imediatamente, os médicos, na mesma manhã, emitem uma nota dizendo que existe uma preocupação seríssima quanto à saúde da rainha. Ao mesmo momento, a primeira-ministra também coloca no Twitter sobre o estado de saúde da rainha e que a nação deveria estar ali torcendo, orando e rezando ali para a Rainha Elizabeth II. Somente os familiares que estavam longe da rainha foram convocadas. Ali no castelo estava o rei Charles e a Anne, a princesa Anne, junto com a rainha Camila. Muitos dizem que eles conversaram antes, mas muitos provam que eles apenas estavam presentes, mas não houve algo ou uma despedida. Com isso, as notícias começaram a rodar. Até então é que a rainha estava passando mal e houve então o começo de uma aglomeração nos cantos de Londres, principalmente no Palácio de Buckingham. Todos parados e esperando notícias da rainha. Às 3 horas e 10 minutos, horário local, o coração da Rainha Elizabeth para de bater e ela dá seu último suspiro, deixando o nosso mundo e entrando para a história. A conclusão dos médicos, a causa-mortes da rainha é por velhice, não houve nenhuma incidência. E também eles disseram que ela morreu pacificamente. Tudo leva a crer que ela não sofreu, ela morreu ali já se desligando. Dito que tenha sido também desse jeito, não existiu ali um sofrimento, e sim algo que foi sendo naturalmente, foi acontecendo. De fato, os netos, William e Harry, não chegaram a ter aí um momento do derradeiro fim. A primeira-ministra, então, avisa também no parlamento e para o mundo que a rainha está morta. É também nesse mesmo momento que o palácio informa para o mundo, colocando os recados ali, tradicionalmente, como eles fazem com o nascimento e com morte dos monarcas, ali um aviso de que a Rainha Elizabeth II, naquele dia, tinha partido. Comoção e homenagens começaram também em Londres. Muita gente na frente do palácio chorando, falando sobre a rainha, afinal 70 anos, a única rainha que eles tiveram durante aí esse tempo todo. E o mundo também presenciava um ícone, a ida de um ícone. Após a informação da morte da monarca, vários acontecimentos a gente pôde observar, como o parlamento britânico foi suspenso e também até um voo aonde as pessoas estavam indo para o Canadá, país na qual a rainha era chefe de estado, as pessoas emocionadas. A série de homenagens começou a ser feita para a monarca. 13 dias de funeral, o maior
desde a morte do pai dela, né, Jorge VI, não se via a série de homenagens, mesmo com a princesa Diana, que não era um funeral ainda de chefe de Estado. Realmente era impactante. A cena dos netos, que eu acho que mais mexeu comigo, foi ver o William e Harry ali também entrando. E lembrando aqueles momentos onde estavam um quarteto fantástico, lembram? Foi nesse mesmo evento. Tudo acontecendo ao mesmo tempo, o funeral, um rei morto, rei posto, rei Charles é proclamado rei Charles III. Existe então todo esse misto de emoção, de tristeza, temos um novo rei. No último dia, ela foi levada para o castelo de Windsor e ali na capela ela foi sepultada e deixada ali junto com os seus, junto com o Filipe e também a sua família. O pai, Jorge VI, a mãe, a rainha Elizabeth, a rainha mãe, e a sua irmã, que era a princesa Margaret, todas na mesma cripta. Com a morte da rainha Elizabeth II, acabou-se uma era. A mulher que viu o analógico se transformar em tecnológico, aonde as adaptações, tudo foi feito para a sobrevivência. Com mãos de ferro e com jeito sisudo e às vezes engraçado, a vovozinha do mundo se despede e sai de cena com aquela missão de dever cumprido. Agora resta saber se seus herdeiros vão continuar a sobrevivência da instituição da monarquia britânica milenar. Um ano, o que você fazia quando a rainha deixou o mundo? Deixe, comente, e aqui é um vídeo de homenagem à rainha Elizabeth II.